Sou casada com Ricardo há 8 anos, e durante boa parte desse tempo, acreditei que tínhamos uma vida estável e feliz. Nosso filho, Jonas, de 6 anos, é o centro da minha vida. Eu sou Elizabeth, enfermeira pediátrica em um grande hospital da cidade, o que frequentemente me obriga a cumprir longas jornadas, especialmente nos fins de semana. Ricardo, meu marido, é advogado corporativo em uma renomada empresa, com uma rotina igualmente exigente. Sempre achei que éramos um casal comum, tentando equilibrar trabalho, paternidade e casamento. Mal sabia eu que a realidade era bem diferente. Há 3 semanas, minha vida desmoronou. Era um sábado, e eu estava escalada para um plantão de 12 horas no hospital. Por conta de uma reorganização no turno, fui dispensada mais cedo, algo raro e que me deixou animada. Achei que seria uma oportunidade perfeita para passar um tempo a mais com Jonas, já que ele vinha pedindo mais atenção ultimamente. Não fazia ideia de que aquele retorno inesperado para casa mudaria tudo. Não avisei Ricardo que chegaria em casa mais cedo. Queria fazer uma surpresa para ele e Jonas. Meu garotinho vinha pedindo mais tempo comigo, e eu estava empolgada para aproveitar essas horas extras com ele. Quando entrei na garagem, por volta das 14 horas, notei um carro desconhecido estacionado em frente à nossa casa. No início, não dei muita importância. Ricardo, às vezes, recebia colegas de trabalho nos fins de semana. Ao me aproximar da porta, ouvi risadas. Eram vozes misturadas, uma mulher e Jonas. Meu coração apertou, mas tentei afastar o desconforto, dizendo a mim mesma que provavelmente era algo inocente. Abri a porta e a cena que vi me fez congelar. Uma mulher, provavelmente na casa dos 30 anos, estava sentada no chão com Jonas. Eles estavam cercados pelos brinquedos dele, e ela usava meu avental, como se estivesse cozinhando. Ricardo estava no sofá, relaxado, como se tudo aquilo fosse normal. Para ele, talvez fosse, mas para mim, não. Jonas correu até mim, mas em vez do mamãe caloroso que eu esperava, ele disse algo que foi como um soco no estômago. Olha, a mamãe de verdade está me ensinando a construir um robô. Ele estava falando daquela mulher, daquela estranha, como se ela fosse sua mãe. Fiquei parada, em choque, tentando compreender o que estava acontecendo. Ricardo levantou apressado, visivelmente surpreso com a minha chegada inesperada. Ele gaguejou algo sobre Sara. Sim, Sara, sua colega de trabalho, explicando que ela estava hospedada conosco temporariamente por causa de problemas no apartamento dela, danos causados por água e questões de seguro. Mas eu mal ouvia. Tudo que conseguia focar era na cena à minha frente. Sara, sentada no chão da minha sala, compartilhando momentos com Jonas, como se fosse parte da nossa família. Meu filho, que eu amava mais do que tudo, agia como se aquela mulher fosse sua mãe. Foi então que notei as malas atrás do sofá, parcialmente escondidas. Não eram malas prontas para uma curta estadia. Estavam abertas, com roupas femininas espalhadas. Eram roupas de Sara. Ela não estava apenas visitando, ela estava morando na minha casa. Senti como se estivesse em uma névoa. Não consigo lembrar exatamente o que disse ou fiz a seguir. Subi as escadas, fui direto para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Ricardo veio atrás de mim, tentando explicar. Ele dizia que eu estava exagerando, que a situação de Sara era temporária, que ela só precisava de um lugar para ficar por causa de problemas no apartamento. Mas nada fazia sentido. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há quanto tempo essa mulher estava fingindo ser a mãe do meu filho? O que Ricardo não sabia era que, 2 semanas antes, eu já havia encontrado algo suspeito. Enquanto procurava documentos fiscais em seu escritório, tropecei em uma pasta escondida. Lá, encontrei extratos bancários mostrando transferências regulares para uma conta desconhecida, datadas de quase 1 ano atrás. Havia também documentos sobre a compra de uma propriedade que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o pior de tudo foram os e-mails entre ele e Sara, discutindo planos para o futuro. Tirei fotos de tudo, planejando confrontá-lo naquele fim de semana. Nunca imaginei que acabaria encontrando Sara na minha casa antes disso. Enquanto eu fazia as malas de Jonas, Ricardo continuava tentando me convencer de que eu estava sendo irracional. Mas minha decisão já estava tomada. Não podia ficar em uma casa onde meu marido vivia uma vida dupla, e certamente não deixaria meu filho ser parte disso. Jonas chorava, confuso, enquanto eu o colocava no carro. Ele continuava perguntando por que não podíamos mais ficar com a mamãe de verdade. Cada palavra era como uma faca no meu coração. Como isso aconteceu? Como Ricardo permitiu que essa mulher se aproximasse tanto do nosso filho a ponto de ele não saber quem era sua verdadeira mãe?
No início, dirigi sem rumo, tentando organizar meus pensamentos. Meu plano era ir para um hotel, mas, no último instante, mudei de ideia e segui para a casa da minha sogra. Sempre tivemos um bom relacionamento, e naquele momento, eu precisava de alguém em quem confiar. Sabia que ela entenderia, pois já havia enfrentado algo semelhante no passado, quando decidiu se separar do pai de Ricardo. Assim que terminei de contar tudo, minha sogra suspirou profundamente, como se carregasse o peso de anos de mágoas. Ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para os papéis como se tentasse encontrar palavras que fizessem sentido para o que estávamos vivendo. Então, com a voz baixa e cheia de emoção, começou a falar. Elizabeth, você está tomando a decisão certa. Eu sei o quanto é difícil, mas você não pode deixar que as escolhas de Ricardo prejudiquem você ou Jonas. Surpresa, ergui o olhar, e ela continuou, com os olhos fixos em mim. Eu entendo porque passei por algo muito parecido com o pai de Ricardo. Ele também teve um caso, também usou o dinheiro da família para sustentar outra pessoa, e tentou me convencer de que era algo sem importância. Mas eu sabia a verdade. Ele não só traiu a mim, mas também colocou em risco o futuro do Ricardo. Ela fez uma pausa, parecendo lutar contra memórias difíceis. Por muito tempo, pensei que manter a família unida seria o melhor para o meu filho. Mas, com o tempo, percebi que estava me destruindo e que permanecer naquele relacionamento não era saudável, nem para mim, nem para Ricardo. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a certa. Minha sogra segurou minha mão com firmeza e olhou diretamente nos meus olhos. Elizabeth, você está fazendo o que precisa ser feito. Não se deixe enganar pelas palavras dele ou pelo que outras pessoas possam dizer. Você é uma mulher forte e uma mãe incrível. Jonas vai se lembrar disso no futuro, vai saber que você lutou por ele e que fez tudo para protegê-lo. Naquele momento, senti uma conexão profunda com ela. Suas palavras não apenas reforçaram minha decisão, mas também me deram a coragem que eu precisava para seguir em frente. A dor de tudo o que estava acontecendo ainda era grande, mas, pela primeira vez, senti que não estava sozinha nessa batalha. Mostrei a ela os documentos, os extratos bancários, o contrato de compra do imóvel e os e-mails entre Ricardo e Sara. Enquanto ela analisava os papéis, vi a expressão de choque em seu rosto se transformar em raiva. Então, ela revelou algo ainda mais devastador. A propriedade comprada por Ricardo e Sara não era apenas um investimento. Ele havia usado o dinheiro do fundo fiduciário da família, um recurso criado exclusivamente para garantir o nosso futuro, com regras rígidas sobre como poderia ser utilizado. A revelação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Não era apenas a infidelidade que doía, era o fato de Ricardo ter desviado dinheiro destinado à nossa família para construir uma nova vida com outra pessoa. A fúria da minha sogra era evidente, mas, por trás dela, vi também a dor de perceber o que seu próprio filho havia feito. Os dias seguintes foram um borrão. Fiz check-in em um hotel, pagando em dinheiro para evitar que Ricardo pudesse me rastrear, e entrei em contato com um advogado de divórcio recomendado por uma colega. O advogado, experiente em lidar com casos de alto perfil de forma discreta, me ajudou a preparar um pedido de custódia emergencial para Jonas. Juntei todas as provas que tinha, os documentos financeiros, os e-mails e as evidências de alienação parental. Era claro que Ricardo e Sara haviam manipulado Jonas, incentivando-o a chamá-la de mamãe de verdade, enquanto tramavam pelas minhas costas. Conforme os dias passavam, as mensagens começaram a chegar. Ricardo, seus amigos e até conhecidos repetiam a mesma ladainha, que eu estava exagerando, que era injusto tirar Jonas do pai por causa de um erro. Alguns até me acusaram de usar minha sogra para conseguir vantagem. Mas ninguém entendia o que eu havia passado. Eles não sabiam como era voltar para casa e encontrar outra mulher vivendo na sua casa, brincando de mãe com seu filho, e talvez de esposa para seu marido. No fundo, eu sabia que não estava errada. Como mãe, meu dever era proteger Jonas de qualquer pessoa que pudesse manipulá-lo. Ricardo tinha demonstrado que seu caso era mais importante para ele do que a nossa família. Mesmo assim, sob tanta pressão, às vezes me questionava: será que estou sendo dura demais? Será que estou certa em manter Jonas longe do pai? Não sei a resposta, e talvez nunca saiba. Mas sei que preciso lutar pelo meu filho, pelo seu futuro e pela minha própria sanidade. Ainda assim, a dúvida persiste. Será que deveria ter dado outra chance a Ricardo? Será que deveria ter permitido que ele se explicasse? Como posso perdoar alguém que destruiu a confiança construída ao longo de 8 anos? Como permanecer em um casamento quando nem sequer reconheço mais quem é meu marido? Essas perguntas ecoavam na minha mente enquanto eu tentava processar tudo.
Minha sogra, por outro lado, agiu rapidamente. Assim que mostrei os documentos que tinha encontrado, ela foi direto aos administradores do fundo fiduciário. Sem perder tempo, apresentou as provas do que Ricardo havia feito. O fundo fiduciário não era algo que ele pudesse gastar livremente. Ele era destinado exclusivamente a obrigações familiares, como garantir que Jonas tivesse tudo o que precisasse. O uso desse dinheiro para comprar uma casa com Sara cruzava uma linha inaceitável. Assim que os administradores viram os documentos, decidiram congelar todo o fundo fiduciário. Cada centavo foi bloqueado até que uma investigação mais aprofundada pudesse ser conduzida. As consequências começaram a se acumular. Por causa dos requisitos legais relacionados ao fundo, o escritório de advocacia de Ricardo precisou ser informado. Isso abriu um novo problema. Descobriu-se que ele e Sara nunca haviam comunicado ao setor de RH sobre o relacionamento deles, algo que violava as políticas internas da empresa. Como estavam tendo um caso e trabalhando no mesmo ambiente, a empresa iniciou sua própria investigação para avaliar possíveis conflitos de interesse. Era evidente que a carreira de Ricardo estava por um fio. Enquanto isso, meu advogado agiu rápido. Poucos dias após dar entrada no pedido de custódia de emergência, o tribunal me concedeu uma ordem temporária que me deu a custódia primária de Jonas. O juiz se mostrou especialmente preocupado ao ver as evidências de que Ricardo havia incentivado Jonas a chamar Sara de mamãe de verdade. Para ele, isso era um claro caso de alienação parental, algo extremamente sério considerando a idade do meu filho. Essa manipulação pesou muito a meu favor no tribunal. Ricardo, no entanto, não parava de me ligar e enviar mensagens. Suas emoções estavam em turbilhão. Num momento, ele estava furioso, me acusando de exagerar. No outro, implorava para que eu voltasse e resolvesse as coisas. Alegava que Sara era apenas uma amiga que estava passando por problemas no apartamento e que a compra do imóvel era apenas um acordo comercial. Mas eu já tinha visto as transferências bancárias, os documentos e os e-mails. Eles não estavam apenas comprando uma propriedade juntos, estavam planejando um futuro que claramente não me incluía. Como se isso não bastasse, minha família e amigos começaram a me pressionar. Fui inundada com ligações e mensagens dizendo quanto Ricardo estava sofrendo por estar longe de Jonas. Alegavam que ele estava com o coração partido, que sentia falta do filho e estava entrando em depressão por causa da separação. Mas, para mim, era difícil ignorar os fatos. Ele escolheu tudo isso. E agora eu precisava proteger meu filho e seguir em frente. Conforme analisava as mensagens e ligações de Ricardo, percebi algo que me incomodava profundamente. Ele nunca mencionava Jonas. Todas as suas palavras giravam em torno de si mesmo, suas emoções, seu desconforto, o quanto achava tudo aquilo injusto. Não havia uma única menção sobre sentir falta do filho, sobre os momentos que compartilhavam, como ler histórias ou brincar juntos. Para ele, parecia que o maior problema era como a situação o afetava, não o impacto que estava causando em Jonas. Esse padrão de comportamento me fez enxergar algo que eu havia ignorado por muito tempo. Ricardo não apenas havia quebrado nossa confiança, ele havia desistido do nosso casamento e da nossa parceria como pais bem antes de eu perceber. Ele estava criando uma nova realidade para si mesmo, envolvendo Jonas nisso, mas sem se preocupar com os danos que isso poderia causar ao nosso filho. Enquanto isso, as consequências de suas ações continuavam se desdobrando. A investigação sobre o fundo fiduciário revelou o desvio de dinheiro, e as implicações legais começaram a surgir. O fundo tinha regras claras e não permitia o uso para fins pessoais como a compra de uma casa para Sara. Minha sogra, ao descobrir, ficou devastada. Além da decepção com Ricardo, aquilo reabriu feridas antigas de sua própria experiência com o pai dele. No trabalho, a situação também piorava. A relação com Sara foi confirmada pela investigação interna, e a omissão de informar o RH trouxe complicações sérias. Ricardo foi afastado enquanto a empresa avaliava as ações dele, colocando em risco sua carreira e tudo o que havia construído. Mesmo assim, eu não conseguia evitar momentos de dúvida. Durante as visitas supervisionadas, via Jonas sorrir ao estar com o pai, e isso mexia comigo. Apesar de tudo o que havia acontecido, o vínculo deles ainda existia. Isso me fazia questionar se eu estava sendo dura demais ao proteger Jonas da influência de Ricardo, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava agir pelo bem do meu filho. Apesar de tudo, eu não podia negar que Ricardo e Jonas ainda tinham um vínculo. Vê-los juntos, mesmo em visitas monitoradas, me fazia questionar se eu estava sendo dura demais. Será que, ao tentar proteger Jonas, eu acabaria prejudicando ao afastá-lo do pai?
Mas sempre que essas dúvidas surgiam, lembrava das mentiras, manipulações e de como Ricardo tentou me substituir na vida do nosso filho. Isso fortalecia minha decisão. Eu não destruí nossa família, ele destruiu. A pressão ao meu redor, no entanto, era constante. Ricardo começou a se colocar como vítima, dizendo que eu estava manipulando até a própria mãe dele contra ele e dificultando sua relação com Jonas. Alguns acreditaram em sua narrativa, achando que eu estava sendo implacável. Mas, sempre que a dúvida surgia, eu pensava no exemplo que queria dar a Jonas, a importância de se defender e exigir respeito, mesmo das pessoas que amamos. Enquanto isso, Ricardo perdia o controle sobre sua carreira e suas finanças. A investigação sobre seu relacionamento com Sara revelou muito mais do que um caso. Funcionários relataram comportamento inadequado em eventos da empresa e acusações de favoritismo começaram a surgir. Sara era favorecida em atribuições importantes e considerada para promoções, apesar de ter menos experiência. O fato de não terem comunicado o relacionamento ao RH agravava ainda mais a situação, já que Ricardo tinha influência sobre as alocações e claramente a beneficiava. Outros associados da empresa ficaram incomodados com o favorecimento dado a Sara, mas se mantiveram em silêncio até o início da investigação. Agora, tanto Ricardo quanto Sara foram colocados em licença administrativa enquanto a empresa analisa as evidências. Meu advogado conseguiu obter informações importantes do RH, que têm sido úteis no processo de divórcio. A empresa está preocupada com possíveis implicações legais, já que alguns fundos de clientes estavam vinculados à propriedade que Ricardo e Sara compraram juntos. O departamento de RH está cooperando totalmente, fornecendo documentos que podem ser cruciais para o caso, reconhecendo que o relacionamento deles e a compra do imóvel podem colocar a empresa em sérios problemas. No meio disso tudo, minha sogra tem sido uma fonte inesperada de apoio. Nunca imaginei que nos tornaríamos tão próximas, mas ela tem estado ao meu lado e ao lado de Jonas em cada passo dessa jornada. Ela está profundamente decepcionada com Ricardo, sentindo vergonha por suas ações, especialmente considerando que já havia enfrentado no passado com o pai dele. Sua ajuda tem sido fundamental, principalmente com Jonas, que está confuso e triste. Ele sente que algo está errado, mas não consegue entender a situação por completo. Jonas começou a consultar um psicólogo infantil especializado em alienação parental. Esse acompanhamento tem sido extremamente útil. O terapeuta identificou padrões preocupantes na forma como Ricardo e Sara influenciaram Jonas, fazendo acreditar que eu estava ausente e que Sara era uma figura materna mais presente. É doloroso pensar que eles estavam manipulando meu filho dessa maneira. O psicólogo explicou que, se isso não fosse abordado rapidamente, poderia causar danos a longo prazo. Sou grata por termos descoberto isso cedo e por estarmos trabalhando para restaurar a percepção de Jonas sobre mim como sua mãe. Enquanto isso, a investigação sobre o fundo fiduciário revelou mais irregularidades. A compra da propriedade com Sara foi apenas o início. Ricardo fez outros investimentos questionáveis e iniciou empreendimentos comerciais não revelados em parceria com ela, sem informar ninguém. Quanto mais os administradores do fundo analisavam, mais problemas surgiam. Agora, estão tomando medidas para remover completamente o acesso de Ricardo ao fundo, o que terá um impacto significativo em suas finanças. É difícil compreender até onde Ricardo foi capaz de esconder tantas coisas de mim. A cada nova descoberta, ficava mais claro o quanto ele estava disposto a arriscar, não apenas nosso casamento, mas também a segurança da nossa família e a própria carreira. Apesar de tudo isso, ele continuava me ligando e mandando mensagens, tentando minimizar os fatos e justificar suas ações. Mas eu não acreditava mais nele. Parei de responder suas mensagens, pois não havia mais o que discutir. Suas escolhas foram dele, e agora ele precisava lidar com as consequências. Quanto a Sara, ouvi dizer que ela estava mantendo um perfil discreto, esperando que tudo isso passasse, mas com a investigação focando também nas finanças dela, suas chances de escapar ilesa eram pequenas. Não sinto pena. Ela sabia que Ricardo era casado e escolheu participar de tudo isso. Minha prioridade agora é Jonas. Quero garantir que ele se sinta seguro e protegido, independente do caos ao redor. Tenho trabalhado para manter a estabilidade dele e espero que, com o tempo, ele consiga compreender a verdade. Ainda não sei onde tudo isso vai nos levar, mas estou determinada a lutar pelo nosso futuro. Enquanto isso, as consequências para Ricardo atingiram um novo patamar. O escritório de advocacia concluiu sua investigação e demitiu tanto ele quanto Sara. Descobriram que, além do relacionamento pessoal, eles utilizavam recursos da empresa, incluindo informações confidenciais de clientes, para empreendimentos próprios.
O que começou como um caso oculto terminou em um desastre completo, arruinando suas carreiras e trazendo à tona o peso de suas escolhas. A situação no escritório de advocacia de Ricardo e Sara resultou em uma violação ética grave, que a empresa não poderia ignorar. Além de perderem seus empregos, o caso foi encaminhado para a Ordem dos Advogados, que iniciou uma investigação sobre suas ações. Existe a possibilidade de ambos perderem suas licenças para exercer a advocacia, o que arruinaria suas carreiras permanentemente. Além disso, clientes cujas informações confidenciais foram comprometidas já foram notificados, e alguns consideram tomar medidas legais contra eles. No que diz respeito ao fundo fiduciário, os curadores decidiram revogar permanentemente o acesso de Ricardo após descobrirem que ele vinha desviando dinheiro há mais de um ano. As evidências deixaram claro que ele violou as regras do fundo, tentando encobrir os desvios com manobras financeiras. O dinheiro restante será preservado para o futuro de Jonas, mas Ricardo perdeu não apenas sua carreira, como também sua rede de segurança financeira. Quanto a Sara, soube que ela voltou ao apartamento que alegava estar danificado, algo que se revelou uma mentira criada por ela e Ricardo para justificar sua estadia em nossa casa. Além disso, a investigação revelou que Sara estava vazando informações de clientes para concorrentes, agravando ainda mais seus problemas legais. Não sinto pena dela. Suas escolhas trouxeram essas consequências. Antes de iniciar a terapia, o comportamento de Jonas era preocupante. Ele estava confuso e inseguro, frequentemente perguntando por que Sara não estava mais por perto e por que nosso lar havia mudado tanto. Ele começou a se isolar dos coleguinhas na escola, evitava interagir durante as brincadeiras e tinha dificuldade de concentração nas atividades. Em casa, ele alternava entre períodos de silêncio e momentos de explosões emocionais, chorando sem motivo aparente ou demonstrando ansiedade excessiva sempre que eu precisava me afastar, mesmo que por pouco tempo. Com o acompanhamento psicológico, ele começou a entender gradualmente que nada disso era sua culpa. O terapeuta infantil foi essencial para ajudá-lo a expressar seus sentimentos e desconstruir a confusão criada por Ricardo e Sara. Aos poucos, Jonas começou a recuperar a confiança. Voltou a me chamar de mamãe, algo que parecia impossível nos primeiros dias após tudo acontecer. Embora ainda tenha pesadelos ocasionais e uma leve ansiedade de separação, os progressos são evidentes. Na escola, os professores notaram mudanças positivas. Ele está mais participativo nas atividades, começou a brincar novamente com os colegas e até fez alguns novos amigos. Seu sorriso, que parecia perdido, está voltando, e suas risadas agora ecoam pela casa, trazendo um alívio imenso ao meu coração. Sei que ainda temos um caminho pela frente, mas ver Jonas retomando sua felicidade é o maior sinal de que estamos no caminho certo. Do ponto de vista legal, o divórcio está avançando. Meu advogado, com base nas provas que reunimos, está confiante de que a custódia primária de Jonas será minha. A parte financeira do processo é mais complicada, mas meu foco está em proteger o futuro do meu filho, independentemente do que aconteça com Ricardo. Minha sogra tem sido um apoio essencial. Ela se tornou uma verdadeira aliada, ajudando com Jonas e até contribuindo financeiramente para que eu encontre uma nova casa em um bom distrito escolar. Ela me confidenciou que não quer que Jonas passe pelas mesmas dificuldades que Ricardo enfrentou em sua infância. Sua ajuda tem sido fundamental para que eu possa recomeçar, e sou profundamente grata a ela. Quando olho para trás, é difícil acreditar no quanto aconteceu desde aquele dia em que decidi procurá-la. O que começou como a descoberta da traição de Ricardo se transformou na exposição de anos de mentiras e má conduta. Nunca imaginei que minhas ações desvendariam tantas camadas de engano, mas aqui estou eu. Embora seja opressor às vezes, estou focada na cura e em criar uma vida estável para Jonas. Uma das maiores lições que aprendi é confiar nos meus instintos. Os documentos que encontrei foram chocantes, mas os sinais estavam lá muito antes. Eu simplesmente não queria enxergar. Agora sei. Nunca mais ignorarei minha intuição. Estou comprometida em construir um ambiente em que Jonas cresça entendendo o valor de um relacionamento saudável, onde a honestidade e o respeito são fundamentais. Quero que ele aprenda isso, não apenas com palavras, mas pelo exemplo. A mensagem final de Ricardo ainda ecoa na minha mente. Você arruinou minha vida. Mas eu sei que não foi assim. Ele destruiu a própria vida com suas mentiras, traições e manipulações. Eu apenas trouxe tudo à tona. Culpar-me é mais fácil do que aceitar a responsabilidade, mas, no fundo, ele sabe que é o único culpado. Alguns amigos dele ainda me enviam mensagens, sugerindo que eu deveria reconsiderar e resolver as coisas pelo bem de Jonas. Dizem que fui dura demais, mas não acredito nisso.
Ricardo não apenas me traiu, mas envolveu Jonas em seu engano, algo que nunca poderei perdoar. Estou firme na minha decisão de encerrar esse casamento e não permitirei que ninguém me faça sentir culpada por isso. Agora, meu foco está no futuro. Estou pronta para deixar o passado para trás e recomeçar. Quero que Jonas cresça em um lar cheio de amor, confiança e estabilidade. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso controlar o que acontece a partir de agora, e é exatamente isso que planejo fazer. A autora do relato de hoje agiu corretamente ao proteger o filho e buscar um ambiente saudável, priorizando sua segurança emocional diante das mentiras e manipulações de Ricardo. Mas e você, concorda com essa atitude ou teria agido de forma diferente no lugar dela? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!